Revisão da vida toda, últimas informações sobre o julgamento que está no STF. Efeitos infringentes. Você deve ter ouvido o ministro Alexandre de Moraes se manifestar sobre isso. Será que a revisão da vida toda pode sofrer efeitos infringentes em um outro julgamento que estava julgando fator previdenciário, salário maternidade e mais alguns artigos da Lei 9.876? Aí você pergunta, rapaz, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Pois é isso que a gente vai ver aqui e é por isso que essa tese do Barroso não pode se sustentar ou, no mínimo, ela deverá ser mitigada. Barroso, ele não vai, pode até não anular tudo que ele já fez, mas ele dá uma recuada para garantir a segurança jurídica. E se você não acredita, tudo bem, você não precisa acreditar em tudo que você vê na internet. Então, assista o vídeo, veja os argumentos e aí você tira suas conclusões. Aí você, no final do vídeo, você pode dar sua opinião. Falar, professor Nakamura, o senhor é muito bonzinho, mas eu não acredito. Ou, poxa, professor Nakamura, agora eu estou concordando, agora eu estou realmente vendo. Beleza? Não tem problema nenhum. Eu concordo com você, não precisa acreditar em tudo que você vê na internet, tá? Então, veja os argumentos e tire suas conclusões. Combinado assim? Que a paz do Senhor esteja em vossos corações. Pessoal, vamos juntos. Vamos lá. Um breve relato das ações, né? Então, a ADI 2110, a ADI 2111 foram distribuídas em 1 de dezembro de 99. Vai guardando essas datas que elas vão fazer diferença na modulação de efeitos, tá? Uma compreendia o objeto da outra, então elas tiveram um julgamento reunido, né? Até aí, sem problema nenhum. A DEI 2111 trata principalmente da aplicação do fator previdenciário, né? E a DEI 2110, ela se refere aos cálculos dos benefícios, também o fator previdenciário, da carência do salário maternidade e do salário família. Tá, em português claro, é isso. Vai guardando essas informações. Por enquanto, não tem nada a ver com revisão da vida toda. Quando tiver a ver com revisão da vida toda, você vai ouvir o artigo 3º da Lei 9.876, porque essa é a regra de transição. Mas por enquanto, tem nada a ver com revisão da vida toda, para você ver a forçação de barra que foi, e é por isso que tem jeito ainda de reverter, mas é o que eu falei. Vê os argumentos, aí você vê se você concorda ou você acha que realmente a revisão não vai ter jeito, tá? Muito bem. Então, as ADIs têm 4 pontos principais decididos ali no relatório, né, do próprio ministro Barroso. Cálculos dos benefícios, fator previdenciário, carência do salário maternidade e o salário família. É isso. Depois que o Barroso, no voto dele, foi adicionar a questão da revisão da vida toda, a gente já vai chegar lá. Beleza. Os julgamentos das ADIs, eles começaram, pessoal, no ano 2000. Então, em 2000 já teve uma liminar, né, que foi posteriormente incluído em pauta, voltando a julgamento somente em 21 de março de 2024. Guarde também essa data, porque é essa data que muita gente está falando da modulação de efeitos, embora a gente saiba que o STF já tenha utilizado a data seja do julgamento, também utilizou data de publicação do acórdão e também vem utilizando a data de julgamento dos embargos. Ok, calma, toda essa salada de informação vai fazer sentido ao longo da explicação. O tema 1102, você já sabe o que foi decidido, eu vou passar para frente aqui, tá? Revisão da vida toda. É a briga para incluir as contribuições anteriores a 94? Mais ou menos, é a briga pelo direito de escolha do aposentado, de escolher a regra mais favorável a ele, tendo em vista que o espírito do legislador foi de ajudar, não de limitar direitos. Isso é importante também. O ministro Alexandre de Moraes pautou nisso. Se a lei quis ajudar, quem somos nós para atrapalhar? Em português claro, faz muito sentido, gente. Só não entende quem não quer, não é? Em português claro. O ministro Alexandre de Moraes falou, a lei quis ajudar. Por que a gente, o STF, a gente vai atrapalhar? A gente vai limitar o direito? Não, a lei quis ajudar. Princípio de separação dos poderes. Por que o Zanin pega a Constituição debaixo do braço e vem falar em números, em equilíbrio da Previdência Social?
Que equilíbrio é esse que pega a contribuição e não põe o dinheiro no bolso do aposentado, né? Tá. Em dezembro de 2022, tivemos a decisão da revisão da vida toda. E aí, os embargos de declaração que pediam, né? Suspensão de todos os processos, isso eles conseguiram. E a anulação do acórdão, isso eles não conseguiram. Além disso, caso não fosse anulado o acórdão, o INSS pedia a declaração expressa de que a tese seja analisada com a prescrição em decadência, ou seja, meus amigos, ficou pendente a questão, né? Deixar bem clara a decadência e prescrição, embora vocês já tenham visto grandes doutores do direito dizerem, doutores no sentido de doutorado e pós-doutorado, dizerem que prescrição e decadência é uma matéria infraconstitucional, é uma matéria pertinente ao STJ, não é o STF que deveria decidir sobre prescrição e decadência, tá? Mas a gente está vendo aí, o STF parece que pode tudo, né? Não, não pode tudo, não. A gente vai ver também formas de combater isso. E, por fim, pediu a modulação dos efeitos, excluindo os benefícios já extintos e os abarcados pelo trânsito em julgado, e proibir o pagamento de diferenças anteriores à decisão do STF, né? Limitar os atrasados. Apesar de haver iniciado o julgamento dos embargos de declaração com o voto do ministro relator, sem que houvesse o julgamento dos embargos de declaração, houve o julgamento em parte para modular os efeitos da tese fixada no tema 1102, para excluir do entendimento revisão de benefícios já extintos, isso realmente, né? Então, meu marido, meu pai, meu avô faleceu em 2010 e não gerou uma pensão por morte, não gerou nada. Então, mesmo os ministros que votaram a favor da revisão da vida toda, todos, mesmo os que votaram a favor, imagina os que votaram contra, todo mundo está realmente votando para benefício extinto, não vai ter como revisar, tá? Além de revisão, né, das parcelas retroativas, que é o que gerou dúvida. Um votando desde 2019, o outro desde 2022, o outro, o ministro Alexandre de Moraes, defendendo que não haja nenhuma limitação dos atrasados, né, realmente se colocando a favor dos aposentados. Beleza. Aí teve um pedido de vista do Zanin, isso aqui você já sabe, vamos pular aqui para o que interessa. E a revisão da vida toda, que se ela analisando duas regras, nenhuma das regras teve a sua declaração de inconstitucionalidade, né? Então, ninguém está falando que uma regra é inconstitucional e a outra é boa. Não. As duas regras são constitucionais, as duas regras existem ao mesmo tempo, e as duas regras devem ser aplicadas no caso de forma que seja mais vantajoso. Tá. Diante desse impasse, teve uma violação do princípio da inalterabilidade das decisões judiciais. Então, pessoal, aqui já começa um ponto que você não tinha visto. Toda essa apresentação eu tive que fazer porque não é todo mundo que está acompanhando. Mas provavelmente você que está acompanhando, você já sabia de tudo isso. Agora vem o aprofundamento. Princípio da inalterabilidade das decisões judiciais. Princípio da não alterabilidade, que não pode alterar decisões judiciais já proferidas. É um princípio do direito, pessoal. Parece que muita gente não sabia disso, né? Então, a problemática aqui, né, está num julgado posterior alterar um julgado anterior sem ser no devido recurso cabível, em uma violação ao princípio da segurança jurídica no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. Então perceba bem, o que o Barroso e os demais ministros, tá? O Barroso eu falo que ele que tomou a liderança de todo esse movimento, né? Ele chamou a decisão da maioria a favor dos aposentados de erro. E ele é o presidente do STF, ele que decidiu a pauta. Quando o Dias Toffoli lá, o Fux, votou, e ele só ficou eles falando de salário maternidade, falando que é o objeto da decisão, e o Barroso só perguntando, tá, mas vai aplicar na revisão da vida toda ou não vai? Vai aplicar? E aí? E você? O que você acha? Ué, pera aí, deixa o homem votar. Deixa o Fux votar tranquilo. O Fux teve que se explicar 3 vezes no julgamento.
De tanto que o Barroso ficou em cima. Salário maternidade. Mas e a revisão da vida toda? E a revisão da vida toda? E a revisão? Deixa os ministros votarem, Barroso. Que isso? Deixa o pessoal votar. Se ficar alguma omissão, tem os embargos de declaração para suprir a omissão, ou no final do julgamento, Vossa Excelência poderia, só para deixar claro, tudo bem. Mas no meio do voto da pessoa, o Barroso fica ali, mas vai interferir ou não vai na revisão da vida toda? Que fixação é essa? Por quê? Se está sendo julgado fator previdenciário, salário família, salário maternidade e cálculo de benefício. Estranho, mas vamos lá. Quando os ministros decidiram por afetar a revisão da vida toda, eles feriram um princípio, né? E o princípio, pessoal, ele vem antes das regras. Né? Pensa assim, ó, a gente tem os princípios, aí vamos ter as regras e leis e normas. Então é por óbvio, a gente não pode ter uma regra ferindo um princípio. Só se houvesse conflito de princípios. E aí tem que fazer uma ponderação de interesses, né? Sopesar, um não vai anular o outro, mas dependendo do caso, um princípio pode valer mais do que o outro. Ok, isso é um caso. Mas aqui não. Aqui houve uma nítida violação da segurança jurídica de um julgado posterior, né, de março de 24, interferir em um julgado de dezembro de 2022, sem se tratar do recurso cabível. Foca nisso, pessoal. Qual que era o recurso cabível da decisão de dezembro de 2022? É o recurso dentro do tema 1102, os embargos de declaração. Então, nos embargos de declaração, os ministros, eles poderiam e ainda podem limitar os atrasados? Eu não concordo. Eu vejo o fundamento jurídico que não. Mas, nesse prisma que estamos vendo, em tese, eles poderiam. Eles podem modular os efeitos? Podem. Agora, no julgamento das ADIs, eles podem julgar o que foi decidido em dezembro de 2022? Não podem. Primeiro, porque é uma decisão posterior que não vai ter efeitos sobre a decisão anterior. Segundo, o colegiado é outro. São ministros diferentes. Cadê a Rosa Weber em março de 24? Aposentada. Cadê o Marco Aurélio? Cadê o Lewandowski? 3 ministros que votaram a favor, parece que só esperaram ele se aposentar para querer derrubar a revisão da vida toda. Só que o princípio do colegiado também tem que ser respeitado. O colegiado natural, o princípio do juiz natural, é o princípio que determina que aquele juiz foi imbuído do dever de julgar aquele processo, senão vira um tribunal de exceção. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo mais amplo aqui. Imagina que tem uma pessoa lá que ninguém gosta. E aí ela comete um crime, ou ela entra com um processo, enfim. O certo é cair um sorteio e vai ser aquele juiz que vai julgar. Você imagina se colocam um juiz que já tenha interesse na causa, que já venha com um viés, né, para decidir de uma determinada forma, seja para ajudar ou atrapalhar? Isso viola o princípio do juiz natural. Da mesma forma, no STF, os juízes, né, os ministros imbuídos do dever, eram aqueles que estavam presentes no cargo naquela data. Então, por isso que a gente falou que o Flávio Dino ele não poderia votar, mas ele acabou votando, porque ele entrou depois, a revisão da vida toda já estava decidida. Não tem papo, meus amigos. O Zanin poderia, em tese, vai poder, na prática, né, votar, porque o Lewandowski não tinha antecipado o seu voto. Porque quando o Lewandowski aposentou, essa questão dos embargos ainda nem estava tão clara assim, tá? Então nem é colocando a culpa no Lewandowski, não. E a Rosa Weber antecipou o seu voto. O Lewandowski, né, então realmente ele se aposentou sem votar. Nesse ponto, em tese, daí o Zanin poderia votar, mas o Flávio Dino não.
quando a gente vê o próximo tópico, você vai ver que além do artigo 5º da Constituição, no inciso 36, você quer falar de lei, você quer falar de algo mais prático? Artigo 494 do Código de Processo Civil. Após uma decisão ser publicada, somente poderá ser alterada mediante recurso cabível ou para corrigir inexatidões materiais ou erro de cálculo. Tá claro, a lei tá clara, gente. Por que o STF quer passar por cima da lei?